tudo mais tranquilo, Longini? É muito mais fácil, com certeza, vir falar depois de uma vitória, mas a luta continua? Sem dúvida, a luta tem que continuar, né? Até pela posição que a gente se encontra, a dificuldade que está sendo cada partida, né? Que a gente vem encontrando, a luta continua. A gente sabe da dificuldade que tem, mas a gente tem que ir pensando jogo a jogo, né? Cada adversário, cada partida como se fosse uma final para a gente, e só assim a gente vai sair dessa situação. Eu queria comentar sobre a tua situação. Você tem a concorrência ali, o Marcelo pode usar 3 volantes ou 3 atacantes e você acaba ficando nessa disputa. Como que você vê a concorrência ali no meio e o teu momento agora para tentar uma sequência como titular? Concorrência sempre tem, né? É claro que a gente sempre espera uma sequência, né? Mas isso aí quem tem que decidir é o professor Marcelo. Né? A gente está aqui para ajudar, para estar somando, né? E aquele que o professor optar, eu tenho certeza que vai corresponder da melhor forma possível. O time pressionado, né, no início do jogo contra a equipe do Cruzeiro, estava marcando muito, se doou muito na marcação, mas errava muitos passes. Agora, com essa vitória, você acredita que pode ter um aproveitamento já melhor nesse fundamento na partida contra o Vasco? Já tirou um pouco do peso? Não? Acho que sim. Às vezes, pelo momento que a gente se encontra, né, pelo momento que a gente vem passando, às vezes é um pouco complicado, né, você jogar de certa forma com uma pressão acima do normal, né? Então, é claro, uma vitória ela traz um pouco mais de confiança, né? Ela deixa um pouco os próprios jogadores mais soltos, né? E a gente se comprometeu a estar marcando muito forte. Primeiramente, a gente tentar roubar a bola o mais alto possível, para depois a gente estar saindo no contra-ataque e estar criando a chance de gol. Longini, até a maneira como o gol saiu ontem, claro, poderia ter saído de outra forma, o Curitiba mereceu a vitória, mas até o jeito que saiu o gol, um gol contra, mostra que o jogo virou, assim, o tempo virou mesmo, agora a favor do Curitiba? Acho que sim, né? A sorte está do nosso lado agora. Alguns jogos a gente jogou muito bem, erramos, né, inúmeras oportunidades aí claras, né? Se pegar alguns jogos aí, Vitória, enfim, tem vários jogos aí que a gente jogou muito bem, que a gente teve muitas chances claras de gols e não fizemos. Ontem foi um jogo que a gente teve uma superioridade, né, um pouco maior que o do Cruzeiro, porém não com muitas chances claras, né, mas acho que a gente merece também contar um pouco com a sorte, né? Alguns jogos a gente não vinha contando, então acho que ontem foi um lance ali que a gente contou com essa sorte, que bom para nós, né? Longini, além da vitória ontem, a torcida comemorou bastante a estreia do Baum Johan, né? Ele é, inclusive, um jogador que joga mais ou menos ali na sua posição. E eu queria te perguntar como que foi os jogadores... Como que vocês conversaram com ele depois dessa estreia? O cara ficar 3 meses treinando, é claro que sempre tem uma ansiedade, né? Ainda mais ele que é um estrangeiro e veio jogar aqui no Brasil. E como que você vê o futebol dele? Se ele já está adaptado? Como que ele é aí no dia a dia com vocês? Cara, ele é uma pessoa super do bem, tranquilo, fácil de relacionar, de lidar com ele. Né, nunca teve problema aqui com ninguém. É uma pessoa, um jogador que tem qualidade, né? É difícil você ficar um longo tempo aí sem atuar, né? Fica naquela ansiedade. Mas a gente está feliz por ele, né? Por ter atuado ontem, por ter estreado, tirar um pouco esse peso, né? Da estreia, que
que às vezes o jogador fica nessa ansiedade. A gente é mais um jogador que a gente conta, que a gente tem certeza aí que pode estar nos ajudando. Longini, agora começam os matemáticos, né? Número mágico para fugir do rebaixamento, número mágico para Libertadores e etc. Você tem um número mágico aí? Você acha que com quanto se salva do rebaixamento? Para ser bem sincero, eu não fico pensando muito, fazendo muita conta, não. Acho que o número mágico que eu vou te falar vai ser os próximos 3 pontos, né? É assim que a gente tem que pensar, jogo a jogo, né? Próximo jogo nosso é contra o Vasco, que é uma decisão para a gente. Então não adianta a gente ficar fazendo muitas contas. É claro que, nem você mesmo falou, hoje aparece de tudo quanto é lado aí, todo mundo dando opinião, todo mundo falando, mas acho que a gente tem que estar bem consciente naquilo que a gente tem que fazer a cada jogo, né? E os próximos 3 pontos são, sem dúvida nenhuma, os próximos 3 pontos mais importantes para nós. Dentro desse pensamento, então, o jogo contra o Vasco passa a ser o jogo mais importante do ano para o Coritiba, a decisão para o Coritiba? Sem dúvida. Até ontem era contra o Cruzeiro, né? Como semana passada foi contra o Grêmio, até ontem era contra o Cruzeiro, o jogo mais importante para nós, né? E a gente conversou sobre isso, né? Que não poderia mais adiar essa vitória nossa, né? Ficar jogando para frente. Então, o jogo contra o Vasco se torna o jogo mais importante aí nosso que a gente tem pela frente, o jogo mais importante do ano, sem dúvida nenhuma. Ô Longini, claro que aquela derrota contra o Grêmio, da maneira que foi, ela teve um impacto, né, forte. Tenho certeza, o Kleber Reis veio aí, até falou que o vestiário, depois daquele dia, estava destroçado, gente chorando, havia até temor de mudança da comissão técnica. Como é que foram esses dias, passar por tudo isso e ter entrado em campo ontem sabendo que sobrevivência dependia de 3 pontos? A derrota, quando ela vem, né, ainda mais quando a gente não espera, né, ela é muito dolorosa, né? O ambiente fica um pouco pesado, né? A desconfiança vem um pouco de ambas as partes, assim, vem de fora, de muita gente falando muita coisa. Só que a gente tem que ter a cabeça tranquila, cara. A gente sabe da dificuldade que a gente tem essa consciência, né? Só que a gente tem que pensar jogo a jogo, né? Não adianta achar que perdeu o jogo, falando do Grêmio, né? Que perdeu o jogo para o Grêmio, que estava tudo errado, que isso, que aquilo, ainda mais da forma que foi, né? É claro que a gente sente muito, e a gente tem que sentir muito a derrota. Quando a derrota vem, a gente tem que sentir muito. Tem que ficar chateado, tem que ficar bravo mesmo, tem que ter a cobrança. Mas a gente tem que saber também que, ao mesmo tempo, a gente tem um jogo logo em seguida, que é o jogo mais importante, que se torna o jogo mais importante no caso, né? E que a gente tem que procurar vencer. E foi isso que a gente fez. A gente tentou retomar o mais rápido possível a cabeça para o Cruzeiro, né? E graças a Deus correu tudo bem aí. A gente conseguiu uma vitória muito importante para a gente. A gente espera não parar por aqui, né? Porque se a gente não ir sábado para o Rio de Janeiro, não conseguir um resultado positivo, uma vitória, não vai valer muita coisa, né? Todo esforço, toda a luta que a gente teve contra o Cruzeiro. Então, a gente tem que procurar descansar bem, né? Focar bastante e saber da importância que tem esse jogo contra o Vasco. Dos últimos 10 jogos, dos últimos 10 gols, 7 saíram de bola parada. Como que você vê esse alto número e como fazer para tentar distribuir melhor, fazer mais gols de bola rolando? Cara, a gente vem criando, assim, algumas oportunidades, né? É claro, a gente tem que ter a cobrança, principalmente nós
do meio para frente, a gente tem que ter uma cobrança entre nós mesmos, que tem que estar criando mais, que tem que estar aproximando mais os atacantes, né, para a gente estar finalizando, estar procurando mais o gol. Só que também a gente não pode deixar de falar da nossa bola parada, né, que é uma arma que a gente tem, né, a gente treina bastante. É um fator, hoje em dia, no futebol, que você pega aí a maioria dos jogos, a maioria dos times usa muito desse artifício aí, que é a bola parada, que é muito importante. Muito difícil ficar sem vencer, mas ao mesmo tempo a equipe estava jogando bem. Teve algum tipo de conversa também entre os jogadores pelo cargo do Marcelo Oliveira, que a gente sabe como é que é o futebol, não vem vitória, uma hora acaba se colocando a comissão técnica. Não, do nosso lado, da nossa parte, nunca houve essa conversa, a gente nunca conversou sobre isso, nunca falou sobre isso, até porque a gente não tem que ficar, né, pensando nisso. Acho que a gente tem que procurar um ajudar o outro, né? Aqui, remar para o mesmo lado, né? A gente está junto no mesmo barco aqui. Não adianta a gente ficar pensando nessas coisas que não cabe a gente, não cabe a nós jogadores estar pensando nisso. A decisão não é nossa, é da diretoria, do presidente, enfim, de quem tem que tomar essa decisão. Então, acho que a gente tem mesmo que se preocupar, né, nossos problemas, coisas que a gente faz dentro de campo, para a gente estar saindo da situação o mais rápido possível.